Você acredita que o Lula não vai implantar o comunismo no Brasil? Você está convencido que ele não vai implantar? Eu estou convencido de que ele não vai implantar o comunismo no Brasil. Por quê? Porque ele não tem condições. Mesmo se ele quisesse muito implantar o comunismo no Brasil, ele não tem condições. Porque, primeiro, o Brasil nunca viveu nada parecido com o comunismo. Fazer uma transição dessas, ainda mais em um governo de 4 anos, ou seja lá quanto tempo o Lula pretenderia ficar, supondo que imagine que ele pretenderia ficar mais tempo. Dá 10 anos para o Lula, 10 anos de vida, 10 anos de governo. Suponha. E muita motivação. Suponha que ele queira muito implantar o comunismo no Brasil. O Brasil nunca viveu isso. O Brasil nunca chegou perto de viver isso. Seria uma mudança muito radical. Muito. E o Lula não tem condições de uma mudança dessas. Porque para essa campanha ele se amarrou de uma forma, ele amarrou as mãos, os pés, ele está totalmente amarrado em muitas outras pessoas, em muitos outros partidos, em muitos outros interesses. Ele vai governar, se ele ganhar, ele vai governar com muitas outras pessoas. Ele não vai estar fazendo as coisas só da vontade dele. E mesmo se ele conseguisse falar que eu quero comunismo, as pessoas com as quais ele vai estar governando, elas vão falar pra ele: Lula, você tá louco? Você tá louco, a gente não vai deixar. E você tá amarrado a gente. Você não tem escapatória. Não tem como. Não tem como. É absurdo pensar isso. Isso se o Lula quisesse muito, mas eu não acho que ele queira. Eu não acho que ele queira, porque olhando assim o histórico dele, o histórico do PT, o histórico de qualquer coisa da esquerda no Brasil, a esquerda no Brasil ela é tão, pelo menos a esquerda petista, ela é tão pouco extrema. Ela não é extrema. Eu acho que a gente fica muito iludido pensando que o Brasil tem uma esquerda forte lá tomando cargos. Eu acho que a esquerda mais extrema do Brasil, ela ainda é muito pequena. Partidos muito que não conseguem muito fôlego. E o PT, talvez ele já tenha sido mais esquerda, mas hoje eu acho que ele deveria ser um centro, alguma coisa. E ainda mais nesse momento que a gente tem a união de tantos lados para tirar o Bolsonaro. A gente tem o Lula e Alckmin. Não dá pra falar que isso é uma esquerda, muito menos que vai implantar comunismo. Não dá. Você acha que o Alckmin vai falar o quê quando o Lula virar pra ele e falar: Ô Alckmin, bora comunismo? O Alckmin vai virar e falar: Ô Lula, bora impeachment pra você e eu assumo daqui? Eu acho que não. É totalmente absurdo. Não dá pra acreditar. Nem se ele quisesse, ele não conseguiria. Seria mais fácil o Bolsonaro dar um golpe, o que eu acho também que ele não tem condições de fazer isso. Seria mais fácil ele dar um golpe e não deixar o Lula assumir que era Bolsonaro. Eu acho que isso seria mais plausível do que era Lula comunismo. E eu não acho nenhuma das duas plausível. E se o Lula não chegar falando agora é comunismo, mas sim começar a implantar isso de uma forma subliminar, de uma forma sutil? De uma forma sutil, mirando no comunismo, Talvez até inconscientemente. inconscientemente. Uhum. Lula inconscientemente vai. De novo, o Brasil nunca viveu algo parecido, próximo do comunismo. Eu não vejo possibilidade. Não vejo. E a gente não funciona de um jeito que é. O funcionamento do Brasil não é propício
para o nascimento espontâneo do comunismo, ou de uma filosofia tão extrema e tão contrária ao capitalismo. Isso não nasce de repente, isso não nasce espontaneamente, isso não nasce de maneiras sutis, aos poucos, e de repente as pessoas... Oh, não. É muito extremo e é muito distinto do que a gente tem hoje, do que a gente teve na nossa história inteira. Para chegar até lá, precisaria de um movimento mais intencional e mais... Sabe? É para lá que a gente vai, pessoal. Ó, pega as rédeas e vamos. Se não tiver isso, é aquela cartolina da Jut Jut. Lembra? Se ela estiver enrolada, se você quiser ela plana, você tem que enrolar ativamente pro outro lado para ela ficar plana. Só que no caso de mirar o comunismo, eu não quero nem que ela fique plana, eu quero que ela fique virada para o outro lado. Ou seja, eu tenho que enrolar muito e segurar ela para que quando eu soltar ela não vai ficar nem plana nem virar para o outro lado, ela vai ficar para esse lado. Não tem como ela sutilmente vai desdobrando e vai. E de repente, nossa, ela ficou virada para o outro lado da cartolina. Como a gente não viu isso acontecer? Como a gente deixou isso acontecer? O Brasil vai virar uma Venezuela? Em qual sentido de virar uma Venezuela? O que é ser uma Venezuela? O que tem na Venezuela? Eu não sei como funcionam as coisas na Venezuela. Que governo eles têm? Que história eles têm? Que liderança eles têm? Que povo eles têm? Frente a essa pergunta, eu não tenho essas respostas, mas frente a essa pergunta, eu diria que não. Não sinto que o Brasil vai virar uma Venezuela, porque eles devem ter histórias muito diferentes, caminhos muito diferentes, com suas semelhanças, com certeza, mas eu não sei o que está acontecendo lá, mas o contexto deles é muito diferente, de forma geral. O povo deles, a história deles, a posição deles no meio do mundo, e eu não sei o que está acontecendo lá. Eu sei o que está acontecendo aqui. Eu tô preocupado com o que o Brasil pode virar. Com o que o Brasil pode virar, não, com o que o Brasil é, que tá mostrando as caras. Quem o povo brasileiro é? Isso que mais me preocupa. O que o Brasil está virando? Mas eu não sei o que tem na Venezuela. Você acha que o movimento feminista e o movimento LGBT têm atuado no sentido de destruir as famílias? Não, absolutamente não. Não é o foco desses movimentos. Nem um pouco o foco desses movimentos. E você acha que esses movimentos eventualmente podem levar em direção ao comunismo? Não tem nada a ver. Comunismo, feminismo, LGBT não tem uma conexão direta. O que é o comunismo? Algo que o brasileiro nunca viu. E eu duvido que um dia vai ver. O comunismo... Aí que tá, poucos lugares no mundo viram o que é o comunismo. O comunismo é algo muito teórico. É um modelo de sociedade extremamente teórico, porque a gente viu poucas vezes na prática. A gente viu algumas vezes alguns governos dizendo somos socialistas, somos comunistas, mas era com uma
a prática pegando a teoria e um pouco deturpando ela, misturando ali com alguma coisa ditatorial e um pouco deturpada. Então acho que o comunismo é uma coisa a gente não conhece. Mas o comunismo seria um sistema diferente do capitalismo. Não teria a questão de dinheiro, de empresas, de liberalismo, não teria essas questões. Mas é tão difícil apontar e falar isso é comunismo, porque a gente não sabe, a gente não viveu. Do que as pessoas têm medo quando elas dizem que o Brasil pode virar uma ditadura comunista? Isso eu queria saber. Do que as pessoas têm medo? Porque, como estávamos falando, a gente não sabe o que é comunismo. E o Brasil nunca passou perto disso. E a gente tem poucos exemplos reais. Aí se a gente pensar, ditadura comunista, ditadura socialista, isso a gente já viu lá no Brasil, mas a União Soviética teve uma ditadura que tinha vestia-se de socialista, apesar das suas contradições com a teoria. Mas é difícil acreditar que as pessoas que têm medo da implantação de uma ditadura comunista estejam pensando na União Soviética porque sabem o que aconteceu lá. Eu não acho que as pessoas sabem o que aconteceu lá. Eu não acho que é aquilo que elas estão tendo medo. Portanto, eu não sei o que elas estão tendo medo, porque se elas não estão tendo medo do que a gente já viveu historicamente já lá na Rússia, na União Soviética, se elas não estão com medo daquilo e elas não têm uma noção clara do que é o comunismo, então do que elas têm medo? Elas têm medo de alguma coisa que estão fazendo elas acreditarem que significa isso. E o que provavelmente estão deixando as pessoas acreditarem que significa ditadura comunista? Essas questões da família, essas questões de tradição, de família, de religião, que é muito forte no Brasil. O Brasil é um país que tem esses valores religiosos, familiares, tradicionais bem fortes. Aí alguém fala, olha, ditadura comunista é algo que vai quebrar todos esses valores. Vocês querem isso? As pessoas vão responder, não, nós não queremos uma ditadura comunista. E quanto mais você repete, ó, você quer perder o valor, você quer que a família seja desrespeitada, você quer que todos esses nossos valores super tradicionais sejam quebrados, jogados no lixo, você quer isso? Não, nós não queremos isso. Então você tem que ter medo da ditadura comunista, porque ela vai tirar tudo isso de você. Eu acho que tem em algum nível, uma falácia por trás de tudo isso. Independente do que seria de fato uma ditadura comunista, eu acho que por ter esse termo ditadura na frente já não daria certo, mas independente do que seria isso, não é isso que está em pauta. O que está em pauta é algo por trás desse disfarce, por trás desse nome que estão falando, ó, ditadura comunista. E é o medo desse algo, é o medo desse ataque aos valores e à tradição, que eles estão inflando esse medo. Agora, por quê? É conveniente para quem está no poder inflar esse medo para que o outro não chegue lá. Mesmo que o outro não tenha nada a ver com isso. Nada. Nada a ver. É só uma questão de criar medo para fazer as pessoas fazerem a sua vontade.
Um governo autoritário é sempre ruim? O governo autoritário é sempre ruim? Matematicamente falando, eu acho que esse resultado é falso. Eu conseguiria imaginar um governo autoritário, pelo menos não ruim. Matematicamente e literariamente falando, é super simples de imaginar isso. Na prática, na maioria das vezes, eu acho que sim. Na prática, eu não sei falar, olha, esse governo era autoritário e ele era não ruim. Eu não sei um exemplo disso. Mesmo se eu for falar assim, o Império da Macedônia, Alexandre o Grande, ele era um imperador, ele era autoritário, mas ele foi graças a ele que a gente preservou muita parte do conhecimento lá da Grécia Antiga, porque se não fosse ele e todo o trabalho que ele fez, o império dele, toda essa conservação, muito conhecimento da humanidade teria se perdido. Mas é fácil falar isso, sei lá quantos mil anos depois. Eu não sei na época como era o governo dele, né? Como que era a vida dentro do governo dele, né? Mas mais contemporâneo assim, eu não consigo pensar em nenhum exemplo que sequer valeria a dúvida. Será que não teve mais bem do que mal? Quem você acha que tem mais propensão a ser autoritário? Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Bolsonaro tem mais propensão a ser autoritário. Porque o Bolsonaro, ele tem menos compromisso com a verdade. E esse é um grande problema dele. Ele tem menos compromisso com a verdade e ele tem mais compromisso com o grito dele. O quão mais alto ele conseguir gritar, quão mais alto ele conseguir convencer as pessoas de que ele tá certo, mais autoritário ele fica e mais difícil é você tirar ele dessa posição. E uma vez que ele não tem compromisso com verdade alguma, ele tá construindo a partir daí o autoritarismo dele. Eu não sei se o Lula é 100% comprometido com a verdade, se ele é, igual ele mesmo falou, a alma mais honesta que esse país já viu. Eu não sei, mas é extremamente difícil acreditar que ele chegue perto do nível do Bolsonaro nessa questão de não tá nem aí com o que é verdade. O Bolsonaro, ele mente compulsoriamente e ele distorce as palavras de outras pessoas, ele distorce fatos, ele distorce números, ele pode até te falar a verdade, mas ele te apresenta de uma forma que vai te induzir ao pensamento que ele quer. E se você pensa no que ele quer, o que ele quer que você pense, ele está, de certa forma, sendo mais autoritário aí. Ele está controlando o que você pensa, ele está controlando o que você quer, ele está controlando pelo que você vai lutar quando você sair às ruas. Ele vai estar fazendo a vontade dele. Autoritário. Já decidiu seu voto? Já, há muito tempo. Em quem você vai votar? Eu vou votar em Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a probabilidade de você mudar seu voto? 0. Como você avalia o governo Bolsonaro de 0 a 10? Eu acho que essa nota é muito forte, mas eu acho que é a nota que ele merece. Ele merece nota. Eu vou dar 0. Vou dar 0. 0 pra ele. 0 pra ele. Eu acho que ele fez um desserviço enorme para o Brasil. Um desserviço enorme. Eu acho que se ele não tivesse feito nada, ficasse parado, ficasse quieto, ficasse
não tivesse feito nada, teria sido melhor. Nada. Só tivesse ficado quietinho. Porque esse também volta nessa questão. É um problema enorme a falta de compromisso dele com a verdade. Ele atrapalha quem quer fazer algum serviço direito. Ele atrapalha as pessoas de pensarem direito. Ele atrapalha as pessoas de enxergarem o que está acontecendo. Pessoas morrendo por causa disso. Então seria melhor se ele tivesse ficado quieto sem fazer nada. A abstenção dele teria sido melhor do que a atuação. Então 0. Zeros, porque você me deu a escala de 0 a 10, senão teria dado negativo. Como você avalia os governos passados do Lula, de 0 a 10? Tenho pouca base para falar sobre os governos do Lula, porque eu era um toquinho de marra-jegue. Eu era pequeno, criança, mas de tudo que eu escuto sobre o que aconteceu, vamos pensar. Essa eu acho mais difícil de responder. Eu não vivi muito conscientemente no governo Lula. Então vou mudar a pergunta. Muito. Qual é a sua expectativa para o eventual futuro governo do Lula de 0 a 10? A minha expectativa? A minha expectativa é um 6. É um 6. Eu acho que ele vai ter dificuldades, vai pegar um Brasil numa situação difícil. E eu acho que ele vai ter dificuldades. E vamos ver como é que ele vai dançar. Vamos ver qual vai ser a música que vai tocar. Não espero que vai ser o melhor governo de todos. Mas eu espero que pelo menos alguma coisa ele faça. E que pelo menos um pouco da boa intenção dele se reflita em resultados. Porque eu acho que ele tem uma boa intenção. Isso não basta, mas eu acho que ele tem. Obrigado.